Iremos falar sobre a história da matemática. Desde os primeiros riscos e pinturas dos homens da pré-história, há milhares de anos, a matemática começou lentamente a ser descoberta e ainda continua em constante desenvolvimento. A palavra matemática vem do grego matemáticos, que é a composição das palavras matema, que significa ciência, compreensão da natureza, e tike, que significa arte. Em suma, a matemática significa a ciência ou a arte de aprender e de codificar a natureza. Os primórdios da contagem e da matemática. Há milhares de anos, o ato de contar elementos tornou-se importante para o homem primitivo. Posteriormente, toda a construção da matemática baseou-se em aplicações, ou seja, na agricultura, uma medição de terras, tempo necessário para o plantio e colheita. Matemática egípcia, babilônica e oriental. Um exemplo dessa época é o papiro de Hind. É um documento onde estão escritos os numerais egípcios. Abordaram também as primeiras tentativas da solução de uma equação de segundo grau. Matemática na Grécia Antiga. Pitágoras, Euclides, Arquimedes e Anáxagoras foram os principais nomes dessa época. Início da era moderna da matemática. Foi no período renascentista que a matemática começa a ser internacionalizada com a tradução de textos árabes para o latim. A Europa detém a liderança em pesquisas em matemática. A academia desta época, baseada nas antigas escolas gregas, concentrava-se em dois principais grupos de base para a educação, chamados de Trivium e Quadrivium. René Descartes, o pai da matemática moderna, escreve o Discurso do Método em 1637, obra que foi marcada pelas aplicações práticas em questões científicas. Isaac Newton, o físico matemático mais importante e influente de toda a história, inicia uma nova era na ciência e também na matemática. A lei da gravidade universal também aparece nessa época. Nessa época ainda, Gottfried e Newton geram conflitos entre ambos pela disputa do título de descobridor do cálculo. Na Idade Moderna da Matemática, surgem as primeiras revistas e jornais científicos. Nomes como Claude, Riemann, Carnot, Laplace ecoam como grandes personalidades. Carl F. Gauss, o mais notável do século XIX, chamado também de príncipe da matemática, foi um homem prodígio desde sua infância e um dos universalistas da matemática que viveu nesse período. No século XX, a matemática floresce ainda mais. Nomes como David Hilbert, que também é considerado um dos mais notáveis matemáticos do mundo, abriu caminho para a matemática atual. Ele foi responsável pela formalização da geometria euclidiana e também contribuiu para a teoria da relatividade de Albert Einstein. A matemática de hoje. Hoje, a matemática é dividida em duas grandes áreas, que são a matemática pura e a matemática aplicada. Na matemática pura, temos exemplos como a teoria dos números, álgebra, geometria, topologia. Na matemática aplicada, temos exemplos da probabilidade e estatística.